Olha que interessante a análise do Paulo Cristiano, né. Eu leio lá no meu vídeo um artigo de um judeu falando sobre Mateus 16:18, né. E qual que é a leitura desse judeu? De Pedro é a pedra. Ele ainda faz aquele comparativo, ó, Jesus adicionou um nome, né, de Pedro, Simão, alterou o nome lá, né. Isso prova, isso mostra, né, isso é uma evidência de que Jesus está colocando Pedro como a pedra que fundamenta a igreja, Mateus 16:18, né. Um artiguinho ali que eu li, pra fundamentar, né, mostrando ali, naquela parte que eu falo do aramaico. É interessante a a argumentação e a leitura que Paulo Cristiano faz dessa minha exposição, tá, aqui. E a gente percebe que esse estudo que ele fez aqui do Coller, completamente enviesado. Ele pegou apenas, ele não entende nada de história da igreja. Ele pegou apenas a visão católica romana do texto, desse assunto. Ele não estudou a história da igreja, pra saber o que os cristãos diziam sobre isso. A gente percebe, eu li todo esse artigo, e a gente percebe claramente que ele pegou a visão católica romana. Ou seja, é um estudo bem enviesado. A gente não pode acreditar num estudo desse. Claro que não, né. E olha que interessante, a mesma pessoa que começou o vídeo falando que a gente não pode concordar com aquilo que a igreja católica diz, de modo algum, diz que o judeu aqui foi enviesado porque ele só apresentou a visão católica, né. Só que Paulo, ele não apresentou a visão católica, ele apresentou sua leitura pessoal do texto. Você consegue entender? E por algum motivo, sendo coincidência ou não, essas duas visões, a visão da igreja católica, da leitura do texto, que Pedro é a pedra, por exemplo, e a visão dele é a mesma. Por quê? Porque ele não faz uma leitura enviesada. Como é que pode, ô Paulo Cristiano, um judeu e uma visão enviesada que concorde que seja da igreja católica? Isso que você tá falando é um absurdo. Fala que um judeu está tendo a visão, análise enviesada da igreja católica na leitura de Mateus 16:8, né. Isso é um absurdo isso que você tá falando. Outra, pra piorar, ele chama isso de lenda. Você vê todo o estudo, tudo que ele vai falar que Jesus fala sobre Pedro é lenda. Pedro ser a rocha, o líder primaz da igreja, é lenda. Tudo é lenda. Eu não sei como que ele foi se refugiar num texto cujo autor acredita que os ditos de Jesus são lendas, né. Por isso que eu falo que ele não presta atenção nas coisas que ele lê. Paulo Cristiano, isso dá mais força ainda para o meu argumento, porque o cara não acredita naquilo ali que ele tá lendo, então pra ele tanto faz. Se Pedro é Apa, se Jesus é Deus, pra ele tanto faz. A leitura dele é totalmente imparcial, você percebe? É totalmente imparcial, ó. Primeiro você fala que o cara tá tendo uma leitura enviesada católica, depois você fala que o cara acredita em uma lenda. Cadê a coerência nisso que eu tô falando? Não existe coerência lógica. Lógico que existe coerência lógica, eu vou te explicar. Ele usou um texto, um artigo da enciclopédia judaica. Esse artigo desse judeu, ele faz uma leitura da igreja católica. Porque, preste atenção, ele não foi somente no texto, tá? Não foi somente no texto. Existe toda uma leitura histórica sobre isso. E o que ele faz é justamente trazer para nós a visão católica romana daquele texto. Não importa que se ele estava lendo o texto, se é a parte dele, é uma visão da Igreja Católica Romana. É uma visão da Igreja Católica Romana. Ele bebeu onde para saber daquela interpretação? Ele bebeu nos pais da igreja? Se ele bebesse nos pais da igreja, ele poderia ter trazido ali para nós toda uma gama de interpretações a respeito deste texto. Ele não trouxe. Ele não trouxe. Outra, ele diz que tudo aquilo ali é lenda. Cara, como que você vai apoiar num cara que acredita que aquilo é lenda? Quer dizer, em última instância, o argumento dele foi pro ralo. O argumento foi pro ralo. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, eu trazer lá Imaculada Conceição. Ah, Maria, tal, tal, tal. E eu falo: "Não, mas isso aí tudo isso são lendas". Olha, que fundamentação histórica é essa? Não tem fundamento. Se é lenda, não tem fundamentação histórica, mesmo que ele esteja interpretando aquele texto daquela maneira. Mesmo que ele esteja interpretando de acordo com a Igreja Católica. Ou seja, está na mesma linha de pensamento. No final é lenda. É lenda. Não tem como você se fincar nesse cara, tá, nos estudos dele. E outra, ele não diz ali, né, tudo que você quis provar sobre a questão do Kefá, porque o negócio é mais embaixo, tá, muito mais embaixo, tá. Eu vou fazer um outro vídeo só para falar sobre essa questão do aramaico, do Kefá, enfim. Lógica nisso que você tá dizendo, ó. Percebe? Então, assim, o fato dele acreditar que Mateus é uma lenda dá mais força ainda pro meu argumento, porque quando ele faz a leitura desta lenda, de forma totalmente imparcial, porque ele é um judeu, ele não é católico, ele não é ortodoxo, ele não é protestante, e ele vai ler qualquer leitura natural do texto de que Pedro é a pedra. Então, é a mesma coisa do que eu vou ler aqui pra frente, do texto do
do Guy Al Carson, que ele fala que se não fosse a posição católica, muito dificilmente um protestante teria uma interpretação distinta de Pedro a Pedra. Eles só interpretam assim, porque é a forma como a Igreja Católica interpreta. Isso é interessante, hein? Nós vamos ver isso aí, vamos repassar essa fala do D.A. Carson. É para se contrapor ao papado. Então é isso. Toda interpretação, e isso é muito interessante, porque parece que toda interpretação, todo estudo, os protestantes fazem, a premissa deles é o seguinte: a Igreja Católica está errada, eu não posso concordar com ela. Logo eu vou começar aqui a fazer minha exegese. Onde que ele tirou isso, hein? Sim, da cabeça dele. Então ele trabalha com os argumentos que ele tira da cabeça dele na hora. Olha, deixa eu ver o que eu vou falar dos protestantes. Sim, os protestantes, eles odeiam tanto a Igreja Católica que tudo que eles vão falar, primeiro vocês partem do princípio que a Igreja Católica está errada. Será que a gente não parte do princípio do bom senso? Da lógica? Será que a gente não parte do princípio da Bíblia, da história da igreja, para depois a gente concluir que a Igreja Católica está errada? Não é o inverso, não, ô João? Eu acho que é o inverso. A gente parte primeiro do princípio bíblico, depois do princípio da igreja, da história da igreja, depois da razão, da lógica, para aí sim fazer uma conclusão, que a Igreja Católica, ela não tem razão nessa doutrina. Vamos usar um exemplo aqui, Assunção de Maria. Assunção de Maria, aonde está isso na Bíblia? Não existe. Não existe um texto que fala que Maria foi assunta aos céus. Nenhum texto. Eu sei que eles vão fazer um malabarismo com Apocalipse capítulo 12, que é um tiro no pé da Igreja Católica, utilizar Apocalipse 12, mas enfim. Totalmente distorcido e simples. Toda a doutrina católica é lida nas entrelinhas. Você já percebeu? Nunca existe nada claro. É sempre lido nas entrelinhas. Sempre nas entrelinhas, né? Mas enfim, aí você vai nos pais da igreja, eu parti do princípio bíblico, olha, não encontrei nada na Bíblia. Vou nos pais da igreja, os pais da igreja não falaram nada sobre isso. Isso é uma lenda posterior que tomou um vulto e acabou virando um dogma. Aí você vai na razão. Pera um pouquinho. Vários santos do Antigo Testamento falam sobre uma assunção deles ao céu. Enoque, a lenda sobre Moisés. Mas os autores não falam nada sobre Maria ser assunta ao céu. Apesar de citar todos esses santos aí. E aí? A lógica, o bom senso me diz que não há nada que confirme que Maria foi assunta ao céu. Aí sim, eu deduzo, a Igreja Católica está errada. É assim que funciona. João, não adianta fugir. É assim que funciona, tá? Isso que você está criando é algo da sua cabeça, próprio da sua imaginação, tá bom? Eu acho que você deve mudar um pouquinho os seus argumentos. É a mesma coisa. Tá. Agora, nós temos algumas objeções intransponíveis, né, ao argumento dos católicos. Primeira objeção: nunca existiu um original aramaico no Novo Testamento. Foi sempre em grego. Talvez Jesus tenha usado possivelmente algumas expressões em aramaico, que eu acredito que ele usou, tá? Mas falar que Jesus falava e citava coisas apenas em aramaico, isso você não pode provar. Nenhum especialista até hoje conseguiu provar. Essa suposta fala aramaica de Jesus em Mateus 16, 18, ela apenas conjecturas, não são provas. São apenas conjecturas para tentar argumentar de que Pedro era pedra ali, para dar base de que Pedro era pedra através do aramaico. Vamos lá, o Paulo Cristiano aqui, ele comete um erro, assim, de que ele não conhece, por exemplo, os escritos originais, né? É, a- Primeiro que a gente não tem escrito original nenhum. Não existe escrito original do grego. O que a gente tem são cópias das cópias das cópias de mais ou menos ali no século terceiro, tá? Uau! Uau! João, se você não falasse isso, ninguém no universo iria saber que nós não temos mais os autógrafos, nós não temos mais os originais. Nós temos apenas cópia dos originais do século terceiro. Ele que demonstra que não tem intimidade com o estudo de manuscritos. Porque não é apenas do século terceiro. Nós temos estudos que eu vou citar aqui de Mateus, o Evangelho de Mateus, de cópias do Evangelho de Mateus, que possivelmente foi lido por testemunhas da crucificação. Há pesquisa sobre isso, né? Mas enfim, o João acha que eu não entendo nada de manuscritos, né? Vamos deixar o João dar uma aula aqui sobre manuscritologia. Vamos lá, João. Segunda coisa, né? É,
Eusébio de Cesareia, Papias e Ireneu de Lyon, todos eles falam que Mateus escreveu primeiramente na língua original dos judeus, né, da Palestina no primeiro século. Qual que é essa língua? Poderia ter sido escrito tanto no aramaico quanto no hebraico. Então essa ideia de que não houve nenhum escrito em aramaico é mentira. É mentira. Outra coisa. Opa, pera um pouquinho. Se for escrito tanto em aramaico como hebraico, então a gente tem 50% de cada um. Como que você pode, então, afirmar que é o aramaico? Como que você pode afirmar que que Jesus está falando em Mateus 16:18 o aramaico? Ele não estava falando em hebraico, por exemplo. Há uma grande possibilidade, ele está falando em hebraico. Hoje, os estudos, João, já sabem que, no mínimo ali, os judeus dominavam 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. No mínimo 3 línguas, tá? E principalmente a região da onde Pedro veio era uma região dominada pelos gentios, que possivelmente falava muito grego, muito. Agora, Mateus 16:18 não prova nada que Jesus falava em aramaico, nada, ali não prova que Jesus estava falando em aramaico. Jesus usava expressões em aramaico, sim, com certeza. Tanto é que os apóstolos vão, por exemplo, João, ele vai ter que traduzir para o grego a palavra Kefá, que quer dizer Pedro, ou seja, no grego, né? O próprio irmão de Pedro tinha um nome grego, que era André. Era um nome grego, não era judeu. O próprio nome Simão é uma adaptação do grego, de Simeão, que é um nome judaico. Então a gente percebe que eles estavam permeados pela cultura e a língua grega. Jesus falava grego com certeza, Jesus falava aramaico e Jesus falava hebraico, porque quando ele foi ler o livro na sinagoga, ele teve que ler em hebraico, porque eram manuscritos em hebraico ali. Dentro da sinagoga só se lia em hebraico. Fora da sinagoga, para o povo comum ali da rua ali e tal, se falava aramaico. Agora, dentro de casa, para os seus familiares, para o convívio dos amigos que eram judeus, falava-se em hebraico. Agora, Jesus, ele estava falando intimamente com os discípulos. A Bíblia não fala que havia uma audiência em volta de Jesus. Ele estava falando para essa audiência. Ele estava falando para os discípulos, possivelmente em hebraico e não em aramaico, porque estava num convívio comum. Mas enfim, o aramaico está em aberto? Está em aberto. Muitos especialistas acreditam que Jesus estava falando em aramaico. Só que isso é uma conjectura e você precisa provar isso antes. Agora ele vai me citar Papias, né? Papias realmente vem lá com uma conversa que houve uma tradução de Mateus em hebraico e depois cada um interpretava como podia. Vamos deixar o João aqui externar assim a sua interpretação de Papias. Coisa. O argumento católico não depende do fato de que Jesus tenha falado exclusivamente em aramaico ao longo da sua vida inteira. Tá? Isso não faz o menor sentido, Paulo Cristiano, você deduzir isso do nosso argumento. Agora o ponto é, será que Jesus Cristo, né, ele vai falar que ele vai trazer um estudo provando que Jesus Cristo falava em grego. Paulo, Jesus Cristo é Deus, ele fala em código binário se ele quiser, fala em hexadecimal se ele quiser. Concordo, ele pode falar em qualquer língua do universo, qualquer uma, tá? Agora essa não é a questão, João. A questão é Mateus 16:18. Você mesmo disse aqui que Jesus, o argumento católico não depende de Jesus falar constantemente em aramaico. Depende de ele ter falado em Mateus 16:18. E é justamente que esse é o ponto, que você tem que provar. E ninguém consegue provar isso. Há o quê? Conjecturas. Há o quê? Possibilidades. Não prova. Então, você não provou nada, João. Você não provou que Jesus falou em aramaico ali. Nenhum especialista consegue provar. Tá? Então, não importa você provar que Jesus fala grego. O que importa é você me provar que Jesus falou em grego com Simão Pedro, que era um pensador iletrado e analfabeto, em Mateus 16:18. É. A mesma pergunta eu te devolvo. Você tem que provar que Jesus falou em aramaico em Mateus 16:18. Se Jesus falou em aramaico em Mateus 16:18, deve ter alguma evidência. O texto grego não dá isso. É isso que você tem que provar. Você tem que provar que 2 judeus da Palestina, um conversando com o outro, os dois falam aramaico no século I, e eles vão conversar em casa um com o outro falando em grego. Né? Como se... Não é só em aramaico, viu, João? Ele falava em hebraico, grego e aramaico, tá?
Então você tem que me provar que 2 judeus, falando particularmente, por que eles iam falar aramaico, sendo que eles poderiam falar em hebraico? Hã? Por quê? Se esse era o costume dentro das famílias judaicas. Tá certo que fora, na rua, era falado aramaico, nas conversações, mas quando ele estava intimamente conversando, era em hebraico. E poderia ser em grego. A região onde Jesus estava era uma região dominada pelos gregos. Por que Jesus não poderia falar em grego? Há uma possibilidade, né? Há uma possibilidade para as 3 línguas. Fosse eu e você, Paulo Cristiano, no Brasil do século XXI, estando eu e você aqui, agora a gente vai parar de falar em português e vai falar inglês, porque inglês é a língua mais falada. Então, aonde que será que está a conjectura? Exatamente, João. Eu vou pegar o seu exemplo, perfeito seu exemplo, né. A nossa língua materna é qual? O português. Uma língua universal, que pode ser falada por todos, seria o inglês. O inglês, ele está no lugar do aramaico, e o português no lugar do hebraico. E aí, João, o que você me diz do seu próprio exemplo? Ele favorece mais a mim do que a sua teoria. Não sei, não parece não parece fazer muito sentido isso que você está dizendo. O Exato. fato de Jesus Cristo falar grego é uma coisa, o fato de Jesus ter falado em grego com Pedro, que era um analfabeto, não escreveu nada, né, não sabia nem escrever, em Mateus 16:8, só para dizer que isso Meu Deus, quer dizer que Pedro primeiro que a gente não sabe se Pedro é um analfabeto, isso ele está tirando da cabeça dele, né. Não é porque Atos fala que eles eram iletrados no sentido de não dominar a teologia do templo, tá, os escritos rabínicos. Era nesse sentido, não que eles eram analfabetos de não saber escrever. Não é pelo fato de Pedro ser analfabeto, se ele fosse analfabeto, né, caso que ele não era, mas se ele fosse analfabeto, ele não poderia falar grego, João? Não poderia, de modo algum, falar grego e entender em grego. É difícil, hein, ser católico, hein. Fazer essa argumentação toda torta católica é complicado. não falou Cefas, mas falou Petrus, eu acho que é forçar demais um argumento, tá. Exatamente, vamos forçar demais um argumento. Por que que Mateus, João, me explica para mim, por que que Mateus, ele não traduz como Cefas, se ali era um aramaico? Por que não faz como fez, por exemplo, João, no capítulo 1? Jesus falou: "De agora em diante você será chamado Cefas", que quer dizer Pedro. João acrescenta, ela dá um parênteses lá, quer dizer Pedro. Ali, Jesus falou realmente Cefas. Por que que Mateus não fez a mesma coisa aqui? Seria muito simples, muito fácil. Jesus está falando ali em hebraico, em aramaico, e Mateus registrar a palavra Cefas. Simples assim. Olha, ele não falou, por exemplo, tu és Simão, filho de Bar Jonas. Bar é filho em aramaico, ao contrário do hebraico, que é Ben. Bar é filho. Ali ele usou uma expressão em aramaico, né, no versículo 17, se eu não me engano. Ele usou em aramaico. Agora, por que que Jesus não usou Cefas ali? Se ele tivesse usado Cefas, com certeza Mateus teria colocado Cefas. Como é que ele colocou Bar para Bar Ionahan, ou Iona, ou seja, filho de João, ou filho de Jonas, de acordo com algumas traduções, né. Seria muito fácil, né, João? Mas nós estamos trabalhando em conjectura, João. Você precisa provar que Jesus falou em aramaico ali, coisa que nenhum especialista conseguiu provar ainda hoje. Sempre parte de conjecturas. E esse é o ponto. O argumento católico, ele sempre está sendo a leitura direta e mais simples do texto. Seja em aramaico, seja em grego, seja em português, Rapaz, você é bom nisso, hein? Você é bom nisso. Você força demais a barra, rapaz. né. Quem tem que pegar e falar assim: "Nossa, esta aqui é uma partícula feminina que está referenciando a algo que está sendo dito no texto". Aí o que está sendo dito nesse texto, o cara tem que voltar 4 versículos
para essa partícula esta estar sendo referenciada, sendo que Pedro está no mesmo versículo uma vírgula antes. Mas, João, é assim que se faz a exegese, meu filho. Se precisar voltar um capítulo antes, um versículo antes, um capítulo antes, um livro antes, é assim que se faz a exegese. A gente percebe que você não entende nada de princípios exegéticos, né? Você acha que a exegese é apenas o contexto imediato, é apenas a palavra imediata. Não é assim que se faz a exegese, João. Olha, entra numa boa escola de interpretação bíblica, tá bom? Para você aprender regras de hermenêutica e princípios exegéticos, tá bom? Um deles, bem basicão, tá bom? Que eu dava para os meus alunos. Gente, existe toda uma espiral, tá bom? Toda uma espiral aí de interpretação. Você começa na palavra, depois você vai alargando para o contexto ali, o versículo, e os versículos que vêm ao redor, o capítulo inteiro, o livro, e por aí vai. É assim que se faz a exegese, João. Tá bom? Tô te dando aí uma colher de chá de como interpretar a Bíblia, tá bom? Claro que em português, né. Então, assim, não sei aonde que está a conjectura, tá. Parece que está do seu lado, Paulo Cristiano. Então aqui, o Paulo Cristiano, acho que esse último argumento colorizado dele, ele fala da questão das citações, né, da interpretação dos pais da igreja, eh, com relação a Mateus 16:18, tá. Vamos ver aqui o que que ele tem pra falar. O Henrique de São Luís, lá nos Estados Unidos, ele escreveu um livro Moderno Romanismo Examinado. Na página 14 deste livro dele, ele vai pegar aquela famosa enciclopédia de 300 volumes sobre os pais da igreja, gregos e latinos, e ele vai analisar todos os que falaram sobre Mateus 16:18. Então, de todos os pais da igreja que examinaram Mateus 16:18, ele conseguiu coletar 77 de todos os pais da igreja. Desses 77, 44 deles opinaram que a pedra era a fé de Pedro, que Pedro professava. 16 disseram que a pedra era o próprio Cristo, e 17 afirmaram que Pedro era a pedra. Então, olha que interessante aqui, né? Uma minoria apenas dá vazão à posição católica de que Pedro é a pedra. A maioria esmagadora é de que a pedra seria a confissão de Pedro, tá? Então, mesmo a igreja primitiva, ela não dá base para a teoria católica romana atual, não dá base de modo algum. E aqui, pessoal, aqui é um suicídio Bom, antes dele falar do meu suicídio intelectual aqui, eu vou mostrar para você, eu esqueci de citar a questão de Papias que ele citou, né? Que Papias disse que Mateus escreveu em hebraico, tá? O problema, ô João, é que a academia hoje, ela não dá base para essa tese de Papias, tá? Eu vou citar para você aqui um dicionário bíblico católico, o Mackenzie, tá? Onde ele vai falar sobre essa fala de Papias. Preste atenção no que ele diz sobre Papias, olha. Contudo, há sérias dificuldades em relação à hipótese de que Mateus tenha sido escrito em aramaico. Ele não tem as características de uma tradução e, sobretudo, é difícil ter traduzido para o aramaico. O Evangelho apresenta alguns jogos de palavras que são só possíveis em grego. Isso é esse dicionário bíblico católico dizendo. Mas fica só nele, não? Eu poderia citar aqui um monte de teólogos evangélicos falando a mesma coisa. Só iria aí aumentar o tempo do vídeo. Mas eu poderia citar, se alguém quiser, eu posso citar. Que está falando a mesma coisa. Nós não podemos confiar nesse dito de Papias, porque é muito confuso, muito confuso. Primeiro, que os especialistas já falaram que não tem como. O Evangelho de Mateus tem marca grega, não hebraica. Não tem como você traduzi-lo para o aramaico, não é uma tradução do aramaico, tá? Como Papias está querendo dizer, ou hebraico, né? Porque não se sabe se é aramaico ou hebraico. Agora, esse outro livro aqui, Testemunho Ocular de Jesus, é a pesquisa de um perito em manuscritologia a respeito do Evangelho de Mateus, de um fragmento do Evangelho de Mateus que foi descoberto, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha: o Evangelho segundo São Mateus, completo, também já circulava em formato de códice naquela época. Códice é aquele formato de livro, né? Ao contrário dos rolos que os judeus usavam. Os cristãos começaram a usar livros, né? Aquele formatinho de livro. Então ele diz que o Evangelho de Mateus completo já circulava em códice naquela época. Possivelmente, ou seja, que época? Primeiro século.
possivelmente teria sido lido e manuseado por alguma testemunha ocular da crucificação. Da crucificação. Olha que interessante. Então, o Evangelho grego de Mateus, já estava no primeiro século ali, né? Agora, você tem vestígio de algum evangelho aramaico? Não tem. Jerônimo vai citar Papias e vai citar esse tal evangelho hebraico de Mateus, só que quando ele cita, segundo alguns especialistas que eu li, as citações que ele faz não tem no nosso evangelho canônico de Mateus. Então, possivelmente, os especialistas acreditam que eles confundiram o evangelho dos hebreus, que era um evangelho ebionita, com o evangelho de Mateus canônico. Tá? Então, eles estão falando do evangelho ebionita, que tem nada a ver com Mateus canônico, achando que Mateus escreveu em hebraico. Tá? Mas são dois evangelhos completamente diferentes. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para a nossa refutação. Ele vai falar agora sobre a estatística, né, que eu peguei de um teólogo, de um historiador católico. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Qual que ele faz, né? Porque lá no começo do vídeo, ele afirma o quê? Que a posição dele é que a pedra é o próprio Cristo. E ele fala que a minoria dos pais da igreja é que afirma que pedra é a pedra. E olha o estudo. Olha o que está escrito no estudo. A minoria é de quem diz que a pedra é o próprio Cristo. Então, Paulo Cristiano, você não pode acreditar no que você acredita. Você percebe, Paulo Cristiano, que a sua motivação é ser anticatólico antes de ser apologeta, que defendeu sua própria fé? A sua posição, Paulo Cristiano, é ser anticatólico, né? Não é proclamar uma fé. Ele está tentando emplacar esse clichê de anticatólico. Mas se eu sou anticatólico, você é antiprotestante, João. Você é antiprotestante, porque eu dei um exemplo lá naquele primeiro vídeo, no vídeo que nós fizemos lá sobre transubstanciação. Você pegou um estudo, você não leu o estudo era contra você. Você deu um tiro no pé. Você leu uma citação totalmente enviesada de um site católico que na verdade, é contra. Um site que trouxe citações erradas sobre os pais da igreja. E mesmo assim você foi citando por quê? Porque você é antiprotestante. A mesma coisa que você pode dizer de mim, eu posso retribuir a você também, tá? Se eu sou antiprotestante, se eu sou anticatólico, você é antiprotestante também, nesse sentido e no mesmo grau. Agora, ele acha que eu fiz uma incoerência aqui, né? Vamos deixar ele raciocinar aqui. Não é ser positivo em proclamação de uma fé, mas é ser anticatólico. Você está deixando isso aqui claro para todo mundo, né? Porque a sua posição é que a pedra é o próprio Cristo. Mas eu vou trazer aqui mais um argumento que vai derrubar essa falácia sua, né? De que a maioria esmagadora é contra a interpretação da Igreja Católica Romana, né? Porque aqui nós temos 17 falando que pedra era pedra e 44 falando que a fé que Pedro professava era pedra. Mas olha que interessante. Estamos aqui no Catecismo, 424. Olha o que o Catecismo diz. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, nós cremos e confessamos a respeito de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pois sobre o rochedo dessa fé, confessado por Pedro, que Cristo te fosse igreja. A Igreja Católica também entende a confissão de Pedro. É a pedra. Né? Então, se a gente pegar aqui, quer ver, 44 mais 17 dá quanto? 5. 61 contra 16. Né? O que você precisa fazer também, Paulo Cristiano, é mostrar que, e é a mesma coisa que eu falei pro Juan, é mostrar que a pedra, né, que o Cristo, né, vocês têm que fazer essa interligação aqui, ó, que a fé de Pedro e Cristo é a mesma coisa. Tá? Lembrando, a gente tá falando de Mateus 16:8, tá? Mateus 16:8. Qual que é o argumento dele aqui, gente? O argumento é: vencemos. Maioria esmagadora, nós vencemos. Tá? A interpretação da Igreja Católica não é que somente Pedro é a pedra, mas agora a confissão de Pedro também é a pedra. Né? Olha lá no ranking lá do livro católico, os pais da Igreja, um a menos confessou que Cristo é a pedra. 17 confessaram que Pedro é a pedra, 16 confessaram que Cristo é a pedra e 44 que a confissão de Pedro é a pedra. Então, estou citando para você aqui o Catecismo Católico, onde eles estão dizendo que a profissão de Pedro é a pedra. É interessante, né? Porque, veja bem, isso que ele citou do Catecismo não é exegese de Mateus 16:18.
nenhuma das encíclicas que eu trouxe fala que que a confissão de Pedro é a pedra no qual o papado está fincado. Sempre em Pedro, a pessoa de Pedro. Sempre, sempre, sempre. Tá? Eu trouxe aqui várias encíclicas antigas para falar sobre isso. Agora, o que o João não sabe, eu gostaria que ele me provasse também. Talvez eu não tenho todas as documentações, não li todas as documentações. Ele pode ter uma documentação e me trazer aqui. Onde que a Igreja Católica alguma vez colocou a confissão de Pedro como se fosse a interpretação de Mateus 16? Qual documento você pode me citar, João? Fora esse catecismo da Igreja Católica atual do Papa João Paulo II, de 1994 a 1992. Qual? Pega o catecismo anterior, o catecismo romano, tridentino. Mostra para mim no catecismo romano tridentino aonde tem essa interpretação de que a confissão de Pedro é a pedra. Que eu vou te mostrar que eles sempre acreditaram que Pedro, não a confissão de Pedro, é a pedra. Agora, por que mudou? Uma explicação muito lógica, né? Concílio Vaticano II para frente, o concílio ecumênico. Ecumênico não no sentido eclesiológico, ecumênico no sentido mesmo de ter participado protestantes, ortodoxos, né? Todos eles participaram do Concílio Vaticano II. Claro que não tiveram direito a voto, mas participaram de todas as reuniões. Eu tenho livros de teólogos aqui que falam que participou. Um deles foi Calbart, um teólogo muito famoso dentro do protestantismo. Calbart participou. Então, nesse sentido, foi ecumênico. E o que o Concílio Vaticano fez? Ele começou a afrouxar as coisas. Ele sabia que a interpretação de Pedro ser a pedra era unicamente, praticamente, o que defendia os romanos, a Igreja Católica Romana. Tá? Os ortodoxos, na sua maioria, defendiam o quê? A confissão de Pedro é a pedra. Grande parte dos protestantes acreditam que a confissão de Pedro era a pedra também. Então nós temos protestantes e ortodoxos tendo a confissão de Pedro como a pedra e os católicos romanos tendo Pedro como a pedra. O que o Vaticano II fez? Uniu essas duas interpretações. Por quê? Claro, para agradar as demais igrejas que estavam ali participando. Né? Essa é a explicação básica. Por quê? Porque antes disso, você nunca vai encontrar nenhum documento que eu li até agora, que eu sei, a teologia católica professando que a confissão de Pedro é a pedra. Sempre é Pedro que é a pedra. Essa é a confissão. Pedro é a pedra. Só que ele citou a parte 424 desse catecismo, né? Olha a parte 552. Eu vou trazer aqui para você a parte 552. Eles vão dizer: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo, pedra viva, garante sua igreja edificada sob Pedro. Sob Pedro. Tá vendo? A vitória sobre os poderes da morte. Pedro, graças à fé que confessou, permanecerá o rochedo. Olha aqui novamente, né? Pedro é a pedra e a confissão de Pedro é a pedra, né? Ou a fé que ele confessou. Na parte 881, foi só de Simão, a quem deu o nome de Pedro, que o Senhor fez a pedra da sua igreja. Só a Simão. 882, o Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é princípio perpétuo e visível e fundamento, ou seja, a pedra da unidade que liga entre si tanto os bispos como a multidão dos fiéis. O Papa, bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que é o quê? O único que foi feito a pedra. Os católicos, eles fizeram uma concessão nessa interpretação dos pais da igreja por causa da parte ecumênica do Vaticano II. Daí para frente, os outros teólogos também, indo nessa linha de ecumenismo, começaram a colocar também essa interpretação de que Pedro, a confissão de Pedro é a pedra. Mas mesmo nesse catecismo eles deixam bem claro que
A confissão só entra porque é Pedro. A confissão vai para a figura, para a pessoa de Pedro, no qual ele deixa uma dinastia, né? Os bispos de Roma, que são os sucessores legítimos, entre aspas, né, de Pedro. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns documentos. Ó, o Ives Conger, que eu já acabei de citar aqui, naquele mesmo livro, ele vai dizer, olha, mas às vezes acontece que alguns padres entenderam uma passagem de uma forma que não concorda com o ensino posterior da igreja. Um exemplo, a interpretação da confissão de Pedro em Mateus 16, 19. Exceto em Roma, esta passagem não foi aplicada pelos padres à primazia papal. Ou seja, os padres nunca aplicaram isso à primazia papal, ou seja, aos bispos romanos. Nunca aplicaram isso. Agora, o que a Igreja Católica quer dizer quando ela fala também que a confissão de Pedro é a pedra? Porque de um modo ou de outro, eles acreditam que tudo vai desembocar em Pedro. Sendo assim, a Igreja Católica está incluída ali, enquanto Pedro faz os bispos romanos seus sucessores. Tem um documento bem antigo de Portugal, do padre Antônio Pereira, análise da profissão de fé do Santo Padre Pio IV. Nessa análise, que eu tenho ela, é um documento, tem uma parte que ele vai falar sobre essa questão de Pedro ser a pedra, né, da interpretação dos pais da igreja. Eu quero ler para você tudo isso e mostrar como que eles não entendiam essa ideia de que a fé de Pedro era a pedra. Diz assim, ó, a grafia tá num português bem antigo mesmo, tá? Bem arcaico. Ora, um dos textos, por exemplo, que os padres expõem diversamente é aquele de Cristo a São Pedro. Ele vai falar em latim, né? Porque por esta pedra entendem uns a pessoa de Pedro, outros a confissão que Pedro fizera da divindade do Senhor. Nos quais termos, por isso mesmo que os padres não concordam no sujeito, que se deve entender debaixo das palavras. Super Arc Petram, conclui Santo Agostinho no livro 1, das Retratações, capítulo 21, que pode qualquer leitor escolher desses sentimentos que lhe parecer mais provável. Aí ele vai citar as palavras de Agostinho em latim, tá? O que ele está falando aqui? Olha, na história da igreja, uns citaram de um jeito, outros citaram de outro. Aí ele vai falar sobre a cúria romana agora. Deste ponto, tratei eu já largamente no apêndice e ilustrações da tentativa teológica, impressa no ano de 1768, desde a página 140 até a página 146. Agora, já que a título de exemplo tornamos a falar deste famoso texto, será conveniente advertir aos novos teólogos que, quando encontrarem em João, aí ele vai citar lá o documento, Obstrat, dissertação 5 de Los Theologis ou Theologis, parágrafo 1, que dá sobreditas interpretações. Nenhuma é mais frequente que a que por esta pedra entende a pessoa de Pedro. Não o creiam, porque nas suas epístolas mostrou Launoi que, pela interpretação que toma por esta pedra, a pessoa de Pedro, não se acham mais que 17 padres, e os que se acham pela outra passam de 44. Duas coisas interessantes aqui que esse padre está falando. Primeiro, teve um historiador católico que estava levando os católicos ao erro, dizendo que todos os padres da igreja acreditavam que Pedro era pedra. Aí ele vai falar assim, olha, não acreditam nisso. Por quê? Porque uma pesquisa de Launoi, tá, que é um outro historiador católico posterior, ele vai entender que esse apanhado de todos os pais da igreja, de todos, apenas 17 está do nosso lado. 44 está do outro lado. E os que acham pela outra passarão de 44.
Olha, seria muito fácil. Se a Igreja Católica sempre acreditou que tanto Pedro é a pedra, como a confissão de Pedro é a pedra, o padre aqui poderia ter falado: olha, não, tá tudo tranquilo, gente, a gente continua ainda com um placar de 61, né, João? A gente continua com um placar de 61. É isso que ele está dizendo? Não, ele está falando num tom de derrota. Gente, olha, a gente foi desmascarado. Porque o que aquele historiador católico estava ensinando estava errado. Ele estava dizendo que todos os pais da igreja, ou a maioria dos pais da igreja, estava na posição de que Pedro é a pedra. Não é assim, porque nós temos uma pesquisa mais recente de um outro historiador, o Lanoy, dizendo que apenas 17 está do nosso lado, enquanto que 44 está na outra posição, está do outro lado. Olha o que está dizendo. E os que se acham pela outra passam de 44. Se ele se acreditasse realmente que a interpretação de a confissão de Pedro ser a pedra, ele não teria dito isso aqui. Ele teria falado assim: ainda continuamos com um placar de 61, ainda nós temos razão. Ele estaria aplaudindo como Pedro fez aqui, o João fez aqui, né? Vencemos. 61 está do nosso lado, porque o catecismo agora do Papa João Paulo II está dizendo que também a confissão de Pedro é a pedra. Eu quero que o João traga para mim aqui, antes do Vaticano II, antes do Catecismo de 92, como que a Igreja Católica interpretava a confissão de Pedro, tá? Porque as encíclicas que eu trouxe, nenhuma delas falam sobre isso. Fala que Pedro é a pedra. Essa é a única interpretação. Essa é a única interpretação, tá? E não tem problema 16 padres acreditarem que Cristo é a pedra. Não tem problema. 17 acredita que Pedro é a pedra. Só isso. Então, tanto a posição romana quanto a nossa está em desvantagem em relação aos pais da igreja. Agora, mesmo os pais da igreja que eu disse, que fala que Pedro é a pedra, eles não fazem como faz a interpretação católica romana. Ou seja, alargar isso para o papado. Eles falavam que a pessoa de Pedro acabou ali. Pedro é o único. Existe um só fundamento. Pedro é a pedra. Pronto. Não foi para os seus sucessores. Os seus sucessores não são os sucessores da fundação da igreja. Nenhum desses padres da igreja interpreta de acordo com a jurisdição do Papa, a primazia do bispo romano. Nenhum deles. Eles interpretam como interpretam os protestantes atuais. Ou seja, Pedro é a pedra. Pronto, e acabou. Essa é a exegese ali que eu acredito. Pronto. Pedro é a pedra. Só isso. Agora, o que os católicos fazem, os romanos? Eles alargam isso para a primazia da Igreja Católica Romana na pessoa do Papa. Tá? Essa interpretação, de acordo com todos esses textos que eu trouxe aqui, de católicos romanos, de palavras de papas, encíclicas, de bulas, todos eles. Então, eu não sei por que aquele cantor de galo ali ergueu o troféuzinho ali de 61 contra 16, né? Eu não sei por quê. Agora ele vai falar sobre D.A. Carson. Só pra gente finalizar então, né, vou fazer aqui, eu li isso aqui, né, esse aqui, D.A. Carson, é um grande apologeta, um grande protestante, está na academia, o cara, a especialidade dele é o Novo Testamento, o cara, a especialidade também dele é grego, né, mundialmente conhecido, né. E vamos ler aqui, ele tem um livro, né, sobre o comentário de Mateus, de 700 páginas. Na página aqui, 430, né, ele vem aqui, ó: "Que você é Pedro". O que diz Mateus 16:18? "E eu lhe digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja", certo? "E as portas do inferno não prevalecerão contra ela". E ele vai fazer essa análise, e essa análise dele é muito boa. Não porque ela vai concordar com a posição católica, mas porque ele vai explicar o motivo pelo qual os protestantes discordam de que Pedro é a pedra, tá? Então tá aqui, ó: "Que você é Pedro". Ele vai analisar essa partícula. A base aramaica de Cefas, né, é o nome aceito na época de Jesus. O Meyer insiste que, neste ponto, Jesus deu o nome Cefas a Simão. Ou seja, esse cara aqui, ele concorda com a mudança de nome, né, de Pedro, nessa parte. E o J.R. Parsons fala que Jesus fez apenas um jogo de palavras com o nome, tá? Não obstante, Meyer está certo em chamar a atenção para o termo pedra, no qual se fundamenta o nome Cefas, motivo relacionado com o mundo dos mortos do tempo. O termo grego, né, epas, que vai estar escrito em Cefas, por exemplo, lá em João, translitera o aramaico. Então, João 1:42, ele chama-se Cefas porque Jesus chamava Pedro e epas no aramaico.
Então João vai lá e faz uma transliteração para Pedro, tá? Isso aqui é uma prova, Paulo Cristiano, de que Cristo falava repas para Pedro, e não Petros. Você que estava usando aquele argumento de que Cristo falava grego, né, e tal, tudo mais. João, novamente, tanto o Carson como qualquer outro, eles precisam partir de um pressuposto de que ali Jesus estava falando em aramaico. Esse pressuposto de onde eles partem. Não há prova que Jesus estava falando em aramaico. Não há um manuscrito de Mateus em aramaico. Então, há uma dedução. Eles estão partindo de deduções, tá? É bom deixar bem claro isso aí. Partindo de deduções. Não há prova que Jesus estava falando em aramaico. Jesus pode ter chamado Pedro de Kefa se ele estivesse falando em aramaico? Com certeza. A prova que Jesus estava falando em aramaico? Não. Essa é a grande diferença. Tá? Então, calma aí que o andor é de barro. Santo pode quebrar a qualquer momento. Petros, né, que é Pedro em grego, é uma tradução mais próxima. Então, o que é o original? O aramaico. Tanto é o original aramaico que quando João vai citar Pedro, ele não fala Pedro, ele fala Cefas, que é a transliteração do aramaico. Por que Mateus, Marcos não fizeram a mesma coisa? Por que eles não citam Cepas e traduz para Pedro? Olha, se Jesus falou em aramaico em Mateus, ele deve ter falado em aramaico em João também. Não é? João traduziu. João falou, escreveu lá Cefas. Só que em Mateus 16, Mateus não fala. Tu és Cefas, que quer dizer Pedro. Assim como fez João. Por que será João? Né? Será que porque os especialistas falam que não tem como você provar que Jesus falou ali em aramaico? Possivelmente em hebraico, aí o negócio muda completamente, né? O negócio muda completamente. O cenário muda, a interpretação muda. Vamos lá. Tá? E ele vai falar o seguinte, olha o que ele vai falar aqui, que o argumento de Lampia, de que Kefa e Petros referenciam-se originalmente a uma pedra e não uma rocha, não tem fundamento, tá? Não tem fundamento o argumento de Lampia de que Kefa e Petros referenciam-se originalmente a uma pedra, mas não a uma rocha. Até que os cristãos entenderam o termo para explicar o enigma do nome de Simão. Ele está lendo as coisas, ele nem está entendendo o que ele está falando. Ele nem está entendendo. Né? Ele nunca foi fazer uma pesquisa, ele nunca leu um livro de Lamp, né? Ele não está entendendo. Então, o que Lamp está falando é que realmente Petra, Kefa, é pedra e não rocha. E nós temos base no aramaico para falar isso. Eu vou fazer um próximo vídeo sobre a questão do aramaico, Kefa, em aramaico, utilizando a peshita, que ele tanto gosta, né? Mas vamos lá. A ideia é essa. No aramaico, o aramaico é uma língua pobre. Tudo é kefá. Ou, se é um aramaico mais ocidental, é kifá. Como eu tenho aqui, ó, na minha peshita, tá? Peshita, ela vai traduzir aqui kifá para Pedro, enquanto a oriental kefá, tá? Existem essas diferenças aí. Aliás, o aramaico na Palestina era bem diversificado. Existia, no mínimo, esse autor aqui fala, no mínimo 5 tipos de pronúncia do aramaico na época de Jesus, na região onde Jesus estava. Existia o aramaico da Judéia, da Galileia, do Egito. Existia em várias regiões, um tipo de falar o aramaico. Ele diz que era no mínimo 5, tá? Sem falar do aramaico da Palestina com o aramaico da Síria, o siríaco, da onde veio a peshita. Ainda tem toda essa diferença. Ainda o aramaico oriental, o aramaico ocidental, tá? Tem todas essas diferenças. Mas enfim, o João parece que conhece bastante o aramaico, então vamos deixar ele falar aqui, baseado em Carson. Tá? Ou seja, uma parte longa e extensa do vídeo que o Paulo Cristiano vai falar assim, vai falar a diferenciação de litos, de petros e de
Petra não tem fundamento, tá? Porque Kepa, que é a base aramaica, significa rocha, tá? Ele nunca foi no aramaico para ver se realmente isso é verdade, né? Aliás, o Carson não traz nenhum estudo do aramaico sobre isso. Ele simplesmente cita, tá? É uma citação. Citação. Ele nunca trouxe um estudo do aramaico sobre isso, tá? Eu sei que existe. Eu tenho uma bibliografia aqui, bibliografia de diversos autores que tratam sobre essa questão, tá? Que eu posso até citar para o João se ele quiser. E aí ele continua, né, o Carlson. É verdade, o termo grego Petros comumente quer dizer pedra na literatura paquistanesa. E Petros quer dizer uma pedra, né, uma parte de uma rocha, né? Mas o aramaico Kepa, que fundamenta o termo grego, quer dizer rocha maciça. Então, eu não posso pegar o termo isoladamente grego em Petros e tirar do contexto histórico. Qual que é o contexto histórico? Que Cristo falava Kepas. Primeiro, João, de novo, você tem que provar, até o Carson precisa provar, que Jesus falava em aramaico ali naquele momento, tá? O que ninguém conseguiu provar até agora. Segundo, precisa provar que existiu algum manuscrito em aramaico do Evangelho de Mateus, original, escrito, das palavras de Jesus. Jesus estava falando, Mateus foi escrevendo, tá? Ou posteriormente escrevendo em aramaico, tá? Não existe isso, tá? Começo de conversa. Segundo, João, quando Jesus falou com Pedro e os discípulos, eles estavam falando pessoalmente. E quando um judeu falava pessoalmente, eles falavam em hebraico, não em aramaico. Terceiro, quando Papias fala hebraico, pode ser tanto hebraico como aramaico, tá? Não só aramaico, mas pode ser hebraico também. Quarto, Mateus escreveu em grego. Nós temos que lidar com o grego, não com o suposto aramaico, que você precisa provar ainda. Não o suposto aramaico. Você ainda precisa provar aquilo que você está afirmando. Rapaz, é coisa maluca. O cara não sabe nem onde ele caiu, cara. No sentido assim de argumentos. João, primeiro, me prova que Jesus falava em aramaico, tá? E não em hebraico ou grego. Aí sim nós vamos começar a argumentar a respeito do Kefa, tá? Porque lá em João, sim, lá em João está escrito, Jesus falou pessoalmente, porque João registrou ali, tá? Agora Mateus, que dizem ter escrito em aramaico, é estranho que ele não cita o Kefa, né? Sendo que João, que escreveu em grego, citou o Kefa. Por isso que eu trouxe o argumento do aramaico, tá? Por isso que eu li a Peshitta, para mostrar que, originalmente, Jesus Cristo usou a palavra kepas, e não porque no original, porque existia um original escrito em texto, né, disso, né? Não é isso que eu quis dizer. Mas por que você citou Papias, então? Se não é isso que você quis dizer, que não é porque tinha um escrito em aramaico, por que você citou Papias? É, João, acho que contraditório aqui não sou eu não, viu? E dizer exatamente isso aqui que o Corso está dizendo, tá? Interessante que eu achei esse estudo aqui depois que eu vi o vídeo, depois que eu fiz aquele vídeo, tá? Não, mas não tem só o Carso, não. Tem o Carso, antes do Carso, tem Pullman, tem o Carson, tem o Bromberg, tem vários que acreditam assim, o João. Você acha que eu não sabia que existia autores protestantes que acreditavam que Pedro é a pedra, que a análise deles de Pedro é a pedra? Lógico que tem. Como tem do outro lado também, achando que Cristo é a pedra e que a confissão de Pedro é a pedra. Então, o argumento que eu usei naquele vídeo não é um argumento meu somente, mas desse próprio protestante aqui, tá? Então, ó, o aramaico kepa, que é fundamento do termo grego, quer dizer rocha. Logo, a gente tem que deduzir que o Petros ali quer dizer rocha também, porque eh, imagina, se a cada tradução eu fosse colocando um novo significado, eu ia perder o significado original do que foi dito. É, João. Vai no aramaico. Tenta achar as palavras para Kefas.
É esse o tema do meu próximo vídeo, tá? Mostrar para você como que Kepha é traduzido. Como que, aliás, como por Aramaico traduz os versículos onde existe pedra e rocha. Bom? Dito, né? Então, não faz sentido nenhum, tá? Imagina no inglês que Peter não quer dizer pedra de jeito nenhum, né? O próprio português pedra não quer dizer pedra. Então, perderia esse sentido original da palavra pedra, faz o menor sentido, né? Na artigo sobre essa pedra, o Carson vai dizer, pedra torna-se pedra feminino, né? E com base na distinção entre Petros, né, que foi dada acima, e Petra aqui, muitos tentam evitar identificar Pedro como a pedra sobre a qual Jesus edifica sua igreja. Alega-se que Pedro é uma mera pedra, mas Jesus mesmo é a pedra conforme Pedro mesmo atesta. Outros adotam uma outra distinção sobre essa pedra da verdade revelada, a verdade que você acaba de conversar, edificarei minha igreja. Olha o que o Costa está dizendo, ó. O fato de Petra ser feminino e Petros ser masculino, muitos, tentando evitar a identificação de Pedro e a pedra, vão alegar que Pedro aqui não se referencia a Pedro. Né? Então o que eles vão falar? Um vai falar que Cristo é a pedra, outros vão falar que é a confissão. Olha essa conclusão aqui de Carson. Ele diz o seguinte, ó, contudo, se não fosse pela reação protestante contra os extremos de interpretação do catolicismo romano, seria duvidoso de que muitos considerem. Mas espera aí um pouquinho, João. Espera aí um pouquinho. Você me citou o catecismo católico falando que a confissão de Pedro é a pedra. O Carson está falando que essa não é a interpretação correta. Então, eu acho que você voltou para o 17. Se você quiser ser coerente com o Carson. Você voltou para o 17. Ou você vai ficar com o catecismo católico que você citou, que também a confissão de Pedro é a pedra. Se você adotar o catecismo católico por uma questão de lealdade à sua religião, você tem que desmentir o Carson. Você não pode ficar com os dois ao mesmo tempo. Tá? Aí de 61, você vai cair para 17. Ai, meu Deus do céu. É uma comédia isso. Esperassem que Pedro fosse outra coisa ou outra pessoa que não Pedro. É o que o Carson está dizendo aqui. Se não fosse a militância anticatólica dos protestantes, dificilmente seria duvidoso que muitos considerassem que essa pedra aqui seria algo distinto de Pedro. Né? E exatamente parece que veio a calhar nessa aquela fala inicial do Paulo Cristiano. É exatamente isso aqui. Né? É exatamente isso aqui. Tá certo? Ó, o grego faz distinção entre Petros e Petra, apenas porque tenta preservar o jogo de palavras. No grego, o feminino Petra não pode servir muito bem como nome masculino, ou seja, no grego, né, é claro que Mateus escreveu originalmente isso em hebraico e aramaico, tá? Isso Eusébio de Cesareia fala, Papias fala, né, e Irineu de Lyon também fala. Mas quando isso passa para o grego, o feminino Petra não pode servir muito bem como nome masculino, ou seja, no grego, né, é claro que Mateus escreveu originalmente isso em hebraico e aramaico, tá? Isso Eusébio de Cesareia fala, Papias. Gente, o cara acabou de falar que não depende, esse argumento não depende disso. Você vê como que ele é contraditório? Ele vai se contradizendo cada vez mais. Ele nem percebe na contradição que ele caiu. Ô João, volta esse vídeo e reveja tudo isso que você falou. Se você não está andando em círculo. Papias fala, né, e Irineu de Lyon também fala. Mas quando isso passa para o grego, é, pela necessidade de manter ali o jogo de palavras, né, Kepa com Kepa, a, o, foi mudado, né, foi utilizado Petros, por quê? Porque Petra não pode servir como nome masculino. Então, como Pedro, Simão era um homem, não poderia ser chamado Simão Petra, né, porque não ia encaixar, tá certo? Ah, tá. Então o que dizer de Áquila? Significa águia, feminino. Áquila, terminação feminina. Era o nome de um homem, de um dos discípulos do apóstolo Paulo. Um companheiro de missões do apóstolo Paulo. Áquila e Priscila. Áquila é um nome feminino. E aí, por que que não? E aí, essa questão é muito simples de resolver, João. Essa questão que o Carlos está levantando aí é muito simples de resolver. Olha, se não casa, se Jesus teve que mudar, fazer esse jogo de palavra, porque não casa um substantivo feminino para o nome de um homem, era simples. Era só ele ter falado, ó, tu és Petros, e sob esse Petros, já que Petro é rocha,
edificaria a minha igreja. Acabaria esse problema do gênero. Acabaria. Estaria tudo gênero masculino. Tu és Petros e sob esse Petros edificarei a minha igreja, já que Petro é pedra, ou rocha, né, como vocês acreditam. Não teria nenhum problema, né? Mas por que Mateus fez esse jogo, ou Jesus fez esse jogo de palavras? Porque não é só uma questão de estilo, não é só uma questão de jogo de palavras, é uma diferenciação, tá? Entre Petros e Petra. Petros é uma pedra pequena. No meu último vídeo, eu trouxe 2 slides de diversos dicionários em grego, falando a diferença entre Petros e Petra. Tá? Existe até uma Bíblia católica que faz essa diferença, que fala essa diferença. Petra é uma rocha maciça. Se você for buscar todos os versículos que falam sobre isso, a maioria esmagadora de 99,9% é de uma rocha maciça, enquanto Petros, não. Lógico que não. Quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que Petros é o nome de um homem, Pedro, enquanto que Petra continua sendo uma rocha sempre aplicada a Jesus, nunca aplicada a Pedro, nunca aplicada a Pedro, sempre aplicada a Jesus Cristo, tá? Pedro é Petros, Jesus é a Petra, na maioria das vezes. De acordo com o contexto, os escritores vão usar até a palavra litos também, mas no sentido de ser uma grande pedra, tá? Mas o padrão é Pedro nunca ser chamado de Petra, nunca. Por quê? Porque Pedro nunca é uma rocha maciça, e sim Petros, uma pequena pedra, uma rocha, ou seja, um pedaço de menor tirado de uma grande rocha. Esse é o sentido de Petros em todo o Novo Testamento, em todo o Novo Testamento. Olha aqui, além disso, neste caso, a base aramaica é questionável. E o mais provável é que Kepa tenha sido usado nas 2 orações, ou se é Kepa sobre esta Kepa. Mais provável. Por que mais provável? Porque eu vou provar no meu próximo vídeo que Kefa nem sempre significa rocha. Nem sempre. Kefa nem sempre significa rocha. Kefa, ela traduz litos, ela traduz Petra e ela traduz Petros. Você ainda tem que fazer diferenciação, assim como em grego. Você tem que fazer diferenciação. Você tem que fazer interpretação de acordo com o contexto. E aí, meu filho, não tem como você deduzir de Mateus 16. Você volta à conjectura. Tanto é que ele falou aqui, olha, é possível, né? Além disso, nesse caso, a base aramaica é inquestionável. Não, é bem questionável. Tá? Primeiro, eles precisam provar que Jesus falou em aramaico ali, naquele momento. Tá? E o mais provável é que Kefa tenha sido usado das 2 orações. Provável, mais provável. Por quê? Porque Kefa não significa rocha. Ela significa rocha, ela significa pedra pequena, ela significa pedra média e outros tipos de pedra. Não tem como você provar através do Kefa, tá? Você pode deduzir a partir já de uma premissa de que Jesus falou aramaico ali em Mateus 16, 18. Tá? A partir dessa premissa. Mas essa premissa precisa ser provada. Então não tem como você provar o resultado. Tá? Não tem como você provar o resultado sendo que as premissas são questionáveis. Não tem como você bater o martelo. Olha aqui, a Peshitta, o Carso também usa a Peshitta, Paulo Cristiano. Eu também uso a Peshitta. Eu também uso a Peshitta, João. Eu também uso a Peshitta. O problema é que a Peshitta, João, ela é do século V. Século V depois de Cristo. De um aramaico siríaco, não palestino. É a mesma coisa, por exemplo, resguardadas as devidas proporções, é claro, nós querermos traduzir uma palavra do português de Portugal no século XVI para o português do Brasil do século XXI. É a mesma coisa.
É a mesma coisa de a gente estar trabalhando com a Peshitta e com as falas de Jesus em suposto aramaico lá do século I na Palestina. O aramaico do século I na Palestina pode ser muito diferente do aramaico siríaco do século V lá na Síria. Tá? As palavras podem ter modificações, assim como tem o português de Portugal do século XVI para o português do Brasil do século XXI. 5 séculos de diferença. Não faz distinções entre essas palavras nas orações. Exatamente por isso que eu li a Peshitta ali, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante. Não, porque eu já li isso aqui no vídeo do Podcast de Resposta ao Juan. Foi isso, pessoal. Eu gravei esse vídeo. Antes dele terminar, ele falou assim que ele citou um argumento aqui do Cárcio de que se não fosse pelo combate contra os católicos, todos os protestantes não deixariam de interpretar Pedro como a pedra. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é porque o Carson é um grande teólogo que ele é um tipo de papa. Talvez o João tá pegando o Carson como um papa, né? Ele já tá acostumado com o papado na igreja dele, que eles dizem amém a tudo que o papa infalível fala. O Carson não é infalível, o Carson não é o nosso papa e ele pode ser questionável, tá? Aliás, ele tem um livro chamado O Perigo da Interpretação, que eu tenho esse livro, inclusive um livro muito bom, onde ele fala, nesse livro, ele dá exemplo dele, que ele interpretou coisas erradas no passado. E depois ele corrigiu, assim como fez Agostinho, né, nas suas retratações. Né? Então, Carson não é infalível, viu, João? Aliás, quando ele diz que se não fosse o combate ao catolicismo, todos os protestantes poderiam interpretar Pedro como uma pedra. Não é verdade. Primeiro, que isso não existiu na igreja primitiva. Se fosse assim, toda a igreja primitiva interpretaria Pedro como uma pedra. E nós vimos que 44%, segundo aquela estatística dos próprios católicos, mais de 44%, segundo o padre Vieira, mais de 44% acreditam que a confissão de Pedro seria a pedra. E apenas 17% que Pedro é a pedra. Mas nessa época não existia protestante. Nessa época a igreja ainda não havia cisma na igreja. Era uma igreja católica só, vamos dizer assim, né? Não é assim que vocês gostam de falar? Uma pangeia, né? Uma pangeia da igreja. Então, por que os padres da igreja interpretaram mais para o lado de que a confissão de Pedro é a pedra? Então não faz sentido o que o Carlos está falando. Como não faz sentido também dentro do arraial protestante. Porque nós temos reformadores que interpretaram que Pedro é a pedra, que a confissão de Pedro é a pedra e que a pedra é Cristo também. Então, mesmo entre os reformadores, nós temos divisões. Hoje, atualmente, mais ainda está pulverizado. Muitos acreditam que Pedro é a pedra, outros acreditam que a confissão de Pedro é a pedra, e outros acreditam que a Cristo é a pedra. Então não faz sentido o que o Carlos está falando, tá? Ele não tem base na história da igreja, nem dentro do protestantismo atual. Tá? Não é por causa da igreja católica, é por causa da própria exegese. Né? Por causa da própria exegese. Se fosse assim, todos os protestantes interpretariam que a pedra é Cristo. Né? Se fosse para combater a igreja católica, todos interpretariam que a pedra é Cristo. E não é. Nós temos uma pulverização dentro da teologia protestante. Tá? Então não faz sentido o que ele está falando aí a respeito do argumento do Carson. Agora, será que o Carson ele realmente apoia o que o Juan está falando? Não. Mais embaixo, olha o que o Carson vai falar. Nesse mesmo livro que ele citou aí, comentário de Mateus. Nada disso requer que as percepções conservadoras do catolicismo romano sejam endossadas. Para exemplificar essas percepções, aí conferir lá um autor lá. O texto não diz nada a respeito da infalibilidade ou autoridade exclusiva dos sucessores de Pedro. Essas interpretações posteriores acarretam insuperáveis problemas exegéticos e históricos. Depois da morte de Pedro, seu sucessor teria autoridade sobre o apostolado sobrevivente, João. O que o Novo Testamento mostra
e que Pedro foi o primeiro a fazer essa confissão formal e que a prominência dele continua nos primeiros anos da igreja. Mas ele, junto com João, pode ser enviado pelos outros apóstolos, e ele tem de prestar contas de seus atos à igreja de Jerusalém. E é repreendido por Paulo. Em suma, ele é primas inter pares, ou seja, primeiro entre iguais. E sobre a fundação desses homens, Jesus edifica a sua igreja. Olha aqui, o próprio Carson não admite uma completa exegese de Mateus 16 apenas a partir de Pedro, tá? É claro, é bem claro, né, o que Paulo fala, né, lá em Efésios capítulo 2:20, que sobre a fundação dos apóstolos e profetas a igreja está sendo edificada. Fundação de apóstolos, não fundação de Pedro. Fundação de apóstolos e profeta. Pedro está ali representando toda a igreja. Essa é a ideia do Carson, como é a ideia de muitos pais da igreja. Né? Quando fala que Pedro é a pedra, muitos vão falar, ó, Pedro é a pedra, mas Pedro é um símbolo. Ele está representando toda a igreja. Toda a igreja ali, tá? Todos os apóstolos, né, no sentido de ser o fundamento. Tá? Então, nem o Carson apoia a ideia que o João está querendo trazer para nós aqui. Tá? Por quê? Porque toda a interpretação católica de Mateus 16:18 recai sobre o papado. E é isso que ele replica aqui, olha. Nada disso requer que as percepções conciliadoras do catolicismo romano sejam endossadas. O texto não diz nada a respeito da infalibilidade ou autoridade exclusiva dos sucessores de Pedro. Por que o Carlos fala isso, João? Porque a interpretação católica do papado depende de Mateus 16, o que eu falei desde o início do vídeo. Qualquer comentarista protestante que vai interpretar Mateus 16:18, vai falar que Pedro é a pedra, eles vão fazer uma ressalva. Isso não prova o papado. Por que eles falam isso? Porque a interpretação do papado sempre vai depender de Mateus 16:18. Então eles extrapolam, não é que por isso que eu disse que não é questão exegética apenas, é uma questão teológica, extrapola a questão exegética para tentar emplacar o papado em Mateus 16:18 como sucessores de São Pedro. Deixa eu ver mais aqui. Tá. No comentário bíblico Vida Nova, que o D. Carson também trabalhou, na nota 16, que vai falar sobre essa questão aí de Pedro, ele vai dizer, olha, o texto é claro, não diz nada sobre a igreja em Roma ou qualquer sequência de um papel fundamental do próprio Pedro. Os verbos no futuro perfeito foram amarrados, foram libertados, consulta a lição de não sei das quantas Cantera, sugere que a decisão celestial precedeu a declaração de Pedro na terra. Por que estão dizendo isso aqui, João? Por que o próprio Carson e seus colegas estão dizendo isso aqui? Que o texto, é claro, não diz nada sobre a igreja em Roma ou qualquer sequência de um papel fundamental do próprio Pedro. Porque eles não interpretam como interpreta a igreja católica romana, Mateus 16:18, nem o Carson, nenhum protestante. Tá? Então, no fim das contas, o Carson não está servindo muitas coisas para você, não serve de muita base, não, tá? E ele é muito questionável quando ele vai deduzir de que Pedro é a pedra, né? Principalmente na questão do aramaico ali. Tá bom? Bom, o vídeo ficou muito longo, mais do que eu imaginei, tá? Mas eu quis pegar parte por parte do que o João falou, parte por parte, né? Ao contrário do que ele fez no meu vídeo, tá bom? Apesar disso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, pirilampo. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e divulgue o nosso vídeo. Assim, toque o sininho aí, aperte no sininho para você receber vídeos mais atualizados no nosso canal. E assim nós possamos abençoar a sua vida, a sua igreja, a sua comunidade, sua célula, enfim, para ser liberto dessas artimanhas heréticas vindas de seitas. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.